Olá pessoal, vocês estão vendo o EVTV Brasil, o seu canal do carro elétrico na internet. No programa de hoje nós vamos falar sobre que tipo de motor usar. Que tipo de motor usar no seu carro, pelo peso do carro que você tem, o tipo de carro que você está usando. Quanto você pode rodar com essa bateria que você tem. Tem vários outros cálculos que são importantes, muita gente tem perguntado para mim, então eu estou passando hoje para vocês. No caso de dúvida, pode mandar um e-mail, eu vou mandar tudo isso por escrito para vocês, fica mais fácil até. Mas de qualquer forma a gente vai estar destrinchando isso hoje, vai estar tentando explicar da melhor maneira possível. E se vocês não entenderem, podem perguntar mais tarde, ok? Bom, carro elétrico, que tipo de bateria usar, que tamanho de motor? O carro elétrico, a voltagem da bateria está diretamente ligada à velocidade que você vai andar. Ou seja, quanto mais voltagem, mais rápido o carro vai andar. O Tesla, por exemplo, ele tem 600 volts, por isso ele é tão rápido assim. Agora, o problema é que a bateria, quanto mais voltagem você usar, mais velocidade você andar, mais desgaste da bateria também. Então, o Tesla anda muito, tem uma voltagem alta, mas ele tem uma bateria muito grande, por isso que é um carro mais caro. Então, é importante saber isso, quanto mais rápido você andar, maior é o consumo do carro. Então, alguns fatores influenciam na distância que você vai dirigir com o seu pacote de bateria. Vamos dizer que você tenha dois carros com o mesmo pacote de bateria, um vai dirigir mais, você vai poder dirigir mais, o outro menos, de acordo com alguns fatores que eu vou estar falando aqui agora. Primeiro é aquele que eu falei, a velocidade. Quanto mais rápido você andar, mais rápido você acaba com a sua bateria. Igual a um carro a gasolina, normal. O tamanho do pacote de baterias também é importante. Importante saber, o pacote de bateria maior, você tem mais peso no carro também. Então depende do tipo de bateria que você usar, ela é mais leve ou mais pesada, deixa o carro mais pesado ou mais leve, só que as mais leves são mais caras. Esses fatores também nós vamos estar discutindo aqui hoje. Então o tamanho do pacote de bateria em quilowatts é importante, que a gente vai estar aprendendo a calcular aqui hoje. Aerodinâmica do veículo. Carros mais antigos têm a aerodinâmica mais pobre, isso influencia também no consumo de bateria. Peso do carro, outra coisa que influencia bastante. Carros mais pesados gastam mais baterias, precisa de sistemas mais fortes também, às vezes. Outro fator é a subida. Se você tiver muita subida na cidade onde você dirige esse carro, quer dizer, o carro tem que fazer mais força para subir, acaba consumindo mais. Um outro fator é a temperatura. A bateria de ácido, por exemplo, se você estiver trabalhando com ela a 0 graus, ela chega a perder 30% da capacidade dela. Isso é bastante. Mas no caso da bateria de lítio, essa perda é bem menor. Então, também tem que ter se considerado isso. Se você vai colocar uma bateria de lítio, custa muito mais caro, ou de ácido, que é uma bateria normal de carro, que sai bem mais barato. Você vai ter que optar por uma das duas. E a forma que você dirige também. Se você acha que cada farol que você para é uma prova de arrancada, quer dizer, você vai consumir mais essa bateria também. O pacote de bateria que você tem vai durar menos tempo, você vai poder dirigir menos com ela. A forma básica para você calcular essa distância é o quilowatt que você tem no pacote de bateria, multiplicado pelo watt-hora que você tem disponível, que você usa, pelas milhas, ou quilômetro no nosso caso. Quando eu falar milha para vocês, é que eu tenho os cálculos aqui na cabeça por milha, mas é só multiplicar por 1,6, que é 1.600 metros cada milha, e você vai saber quanto isso é em quilômetros. Alguns ajustes têm que ser feitos nesse cálculo aí, por quê? Porque a gente tem algumas perdas nesse caminho aí que tem que ser considerado. Você não pode usar esse pacote de bateria todinho, então algumas coisas nós vamos falar mais para frente um pouquinho. Em carros pequenos, normalmente a gente usa 250 a 300 kWh por milha. Então, para carros um pouco maiores, picapes pequenas ou carros maiores, a gente normalmente usa de 350 a 400 kWh por milha, ou por quilômetro no nosso caso aí. Então isso é um cálculo que a gente vai aprender a fazer mais na frente. Como que a gente sabe que esse sistema tem esse consumo e tal, para a gente saber o que usar no carro. Eu vou colocar isso aqui tudo para vocês verem mais tarde. Eu estou tentando explicar agora para vocês começarem a tomar contato com os cálculos. O cálculo da bateria, para você saber o tamanho da bateria, você faz a voltagem total do pacote multiplicado pela amperagem.
não esquecendo aquela regrinha básica. Quando você coloca a bateria em paralelo, você soma a amperagem e mantém a voltagem. E quando você põe ela em série, você vai somar a voltagem e manter a amperagem. Então, se você tem um pacote, por exemplo, de 12 baterias de 12 volts, você vai ter 144 volts e vai manter a amperagem dela original. Em geral, 100 amperes cada bateria. Então, não esquecendo dessa regrinha. Uma coisa importante que tem que se saber é que essa bateria, esse pacote de bateria não pode ser usado inteiro. Para se preservar esse pacote de bateria, em geral é recomendado pelas fábricas que você use no máximo 80% da capacidade dela. Sempre deixando 20% guardado. Porque quanto mais você drenar toda essa bateria, menos vida útil ela vai ter. Então, se você quer 2.000 recargas, 3.000 recargas na sua bateria, preserve esses 20% de carga sempre. Então, vamos considerar isso aí no cálculo também, para que você não perca seu pacote de bateria, que não estrague muito rápido. Tanto a de lítio quanto a de ácido, é a mesma coisa. Existe um fator importante, como essas baterias não são projetadas especificamente para esse fim, que é carro elétrico, essas baterias elas perdem a carga muito mais rápido do que o fabricante indica. Então, o fabricante indica uma descarga da bateria para uso normal e a gente tem uma descarga maior para o nosso uso nos carros elétricos. Existem todos aqueles fatores que nós falamos antes influenciam nessa descarga. Esse fator, aqui nos Estados Unidos, eles chamam Purkirts. Esse fator, ele é a maior diferença entre as baterias de lítio e ácido. Okay? A bateria de lítio quase não sofre com esse problema. Ela é fabricada por 200 amperes, você pode usar praticamente os 200 amperes ali. No caso da bateria de ácido, não. De ácido você perde 45% dessa bateria, nesse caso. Então, importante isso aí também. É outra coisa que entra no cálculo que você tem que, na hora de calcular a capacidade total do sistema, vai ter que calcular isso aí também. Essa perda, porque ela é considerável e vai fazer muita diferença. Então vamos lá, vamos fazer alguns cálculos agora, pegar um carro como exemplo e fazer uns cálculos para vocês terem uma ideia? Então vamos lá. Como foi dito antes, a gente só pode usar 80% da bateria. 20% tem que ficar dentro da bateria no final da carga. Por quê? Para você preservar, lembra que a gente tinha falado antes? Preservar a bateria, preservar a vida útil da bateria. Se você tiver 2.000, 3.000 recargas nessa bateria, você vai manter isso aí, se você calcular esses 20% para deixar dentro da bateria. Então tem que entrar no nosso cálculo lá embaixo, não esquece disso. Vou mostrar para vocês já já. Isso acontece tanto na bateria de ácido quanto na bateria de lítio. Qualquer uma das duas, isso é denominado pelo fabricante. Então todas as baterias você tem que fazer isso para poder preservar ela. No nosso cálculo então, como que vai ficar? Na bateria utilizável, você tem que descartar esses 20%. Então você pega a potência total da sua bateria, que é aqueles que a gente falou lá antes também, a voltagem vezes a amperagem. Você vai ter o quilowatts de potência da bateria, quanta carga você tem dentro daquela bateria. Multiplicando por 0,80, você já vai descartar os 20%. Então, multiplicou por 0,80, descarta os 20%, que é os 20% que a gente tem que deixar dentro da bateria, e depois você ainda tem que multiplicar pelo tal do Purkirts. Purkirts é aquele, lembrando de novo, é aquele, como eu tinha falado antes, o fabricante dá tempo de uso para essa bateria, uma carga de uso para essa bateria, mas no caso de usar essa mesma bateria no carro elétrico, se perde mais. Então isso tem que ser calculado. Não dá para usar o que o fabricante falou. Tem que ser descontado um número aí que a gente vai falar aqui embaixo já. Então a bateria utilizável é kilowatts vezes 0,80 vezes o Purkirts. Qual o valor desse Purkirts então? As baterias de ácido, dessa de 12 volts normal que a gente tem no carro, você multiplica por 0,55. Depois no final você vai ver, se você calcular, vai ver que você perdeu 45% da bateria, né? Só nesse cálculo aí. Essa é a grande diferença para as baterias de lítio. A bateria de lítio você multiplica, quer dizer, não tem que multiplicar, é ridículo até falar isso, mas eu coloquei aqui como exemplo para vocês saberem que não perde nada. Multiplica por 1,0, quer dizer, vai dar o mesmo valor.
Então, o certo é usar a bateria de lítio, porque você ganha o dobro de carga. Vocês vão ver lá embaixo depois, a diferença é exatamente o dobro. Então, vamos começar nossos cálculos aqui, então, para a gente conhecer bem como funciona o sistema. Eu usei aqui um Mazda Miata, que a gente tem aqui nos Estados Unidos, que muita gente converte, porque é um carro pequeno e tal. Ele não é muito leve, não. Se você for ver pelo seu carro aí no Brasil, a maioria dos carros tem de 1.200 a 1.600 quilos. Tá? Então uma média de 1.400 seria legal, mas como eu já tinha esse cálculo aqui pronto, estou usando ele mesmo. Então você pode modificar de acordo com esses valores que a gente está dando aqui, você pode calcular mais ou menos o seu aí pelo peso do carro. Você pode calcular um sistema com um pouquinho mais de potência para um carro de 1.400 quilos, por exemplo, pouquinho mais para 1.600. Então vai dar para você ter um exemplo bom aqui de como funciona o sistema. Então aqui no nosso caso, coloquei aqui 1.200 quilos o carro. Então nesse caso aqui nós vamos fazer cálculos, depois vamos fazer o cálculo com a de lítio também, mas primeiro eu vou fazer um cálculo com as baterias de 12 volts, essa que a gente usa no carro mesmo, como eu já falei, de ácido, né? Então vou usar 12 baterias de 12 volts. Cada bateria dessa ela tem 100 amperes. Estamos usando cada bateria de 100 amperes hora utilizável. Então, a voltagem dessa bateria vai ficar 12 baterias vezes 12 volts, exatamente 144 volts. Total do nosso sistema, 144 volts. A potência total dessa bateria, então, voltamos naquele cálculo lá que eu falei, 144 volts vezes 100 amperes. Vai dar 14.400 watts. Eu coloquei aqui quilowatts, mas aqui está errado. É watts, porque já está aqui calculado o valor total. E aí, aqui já o K é 1.000, né? Então, vamos continuar falando assim para mim não me perder aqui, porque o cálculo vai depender desse número aqui. Então, 14.400 quilowatts. A potência utilizável desse sistema, então, vão ser 14.400 watts aqui, vezes o nosso 0,8 lá para sobrar os 20% lá. Então quando você multiplica aqui, sobra os 20% vezes o 0,55, que é a perda para baterias de ácido, lembra? Então o que vai sobrar? Já logo de cara você passa dos 14.400 para 6.336 watts. É isso que você tem de potência nesse banco de baterias, de 12 baterias de 12 volts. Você viu a perda que é enorme. Bom, por experiência, a gente sabe que esse Mazda Miata com 144 volts, com um sistema de 144 volts, consome 90 amperes. Isso se você dirigir a 50 milhas por hora, ou a 88. Eu fiz um cálculozinho para vocês, porque a gente está acostumado aqui a fazer os cálculos em milha, o pessoal só entende você falando em milha. Então, eu fiz um cálculo aqui para vocês saberem como funciona para converter para milha, para quem não sabe. 50 milhas por hora vezes 1,6 vai dar 88 km por hora. Na verdade esse número aqui não está preciso, eu estou colocando 1,6 para ficar mais redonda a conta. Na verdade uma milha é igual a 1,609344, mas aqui no nosso cálculo a diferença aqui no final vai dar tão pouca que a gente pode arredondar para 1,6 aí para vocês terem uma ideia. Então toda vez que eu falar em milhas, que eu vou estar sempre falando em milha aqui, vocês só multiplicar por 1,6 vão saber quantos quilômetros eu estou falando. Isso, claro, para quem não sabe aí como funciona. Então, por esse valor que eu tenho aqui, então eu sei que watts-hora por milha utilizável nesse carro, então seria 144 volts vezes 90 amperes dividido por 50, ok? Então você faz esse cálculo aqui primeiro, que está entre parênteses, 90 dividido por 50 vai dar 1,8 e multiplica por 144. Lembra a regrinha dos parênteses, tem que fazer esse cálculo primeiro para depois multiplicar por 144. Vai dar 259 watts-hora por milha. O consumo desse carro vai ser 259 watts-hora por milha. Então, a distância que o nosso Miata vai chegar com essa configuração, lembra lá, 6.336 watts multiplicado pelos nossos 259 watts-hora por milha aqui. Então, vai ser 24 milhas. 24 milhas é o que a gente vai conseguir dirigir esse carro se a gente dirigir 50 milhas por hora, com essa configuração que a gente tem. Isso com a bateria de ácido. Então, no caso que vamos dizer que a gente use bateria de lítio, então, que eu já fiz um outro cálculo aqui. No caso de bateria de lítio,
essa distância dobra, vai para 44 milhas. Uma coisa perto de 70,4, marquei até aqui embaixo. 70,4 quilômetros. Por que isso? Porque a gente não tem o tal do Pew-Kurtz, aquele probleminha que a gente tem de desgaste da bateria maior do que o fabricante diz, no caso de usar elas no carro elétrico. Então você vai conseguir dirigir o dobro aqui, se usar a bateria de lítio. Então, como fica esse cálculo? Só para vocês terem uma ideia como fica em vez de... Tá vendo aqui, ó? Em vez de usar o 6.336, que já é o cálculo lá, eu uso 14.400, que é o valor total, sem descontar o Pew-Kurtz. Multiplico pelo 0,8, que é para sobrar aqueles 20%, dá 11.520 kW. Utilizável, aí eu divido por 259, que é o valorzinho que a gente tem lá do Miata, vai dar 44 milhas. Só que a diferença é o seguinte, quando você vai usar a bateria de lítio, tem algumas vantagens. Elas são mais leves. A desvantagem é que você teria que colocar mais baterias, elas são mais caras, tá? São muito mais caras. No caso, em vez de 12, naquele mesmo cálculo lá que a gente está usando lá, em vez de 12 a gente teria que usar 45 baterias. Por quê? Porque ela tem só 3,2 volts cada uma. Lembra que aquela outra bateria de aço tem 12. A de lítio tem 3,2 cada bateria. Então, se em vez de 12 baterias, você tem que usar 45. Quer dizer, sai muito mais caro. Então, agora vamos fazer um cálculo ao inverso aí para vocês saberem como funciona o sistema melhor. Usando a bateria de lítio agora, digamos que você queira dirigir 44 milhas ou 70 km por uma carga de bateria a 50 milhas por hora. Então, vamos fazer um cálculo ao contrário aqui para você ter uma ideia quantas milhas a gente pode dirigir ali. Então, digamos que você use bateria de lítio, tá? Vamos fazer um cálculo com bateria de lítio. Aí você quer dirigir, agora vamos fazer assim, você tem uma milhagem que você quer dirigir com o sistema que você tem. Então, vamos dizer que você queira dirigir 70 km ou 44 milhas aqui por carga, tá, de bateria. Então, você vai da sua casa ao seu trabalho e voltar todos os dias, você dirige 70 km. E você já tem a velocidade também, que é 50 milhas por hora. Então, esse trajeto que você vai fazer de 44 milhas, você quer dirigir a 50 milhas por hora. Então, você já tem a carga, então, que é watts-hora por milha que você gasta. Então, você gasta 259 watts-hora por milha, que é aquele cálculo que a gente fez antes. Então, aqui fica fácil, é só dividir watts-hora por milha pela voltagem. Você vai ter a amperagem do sistema. Então, aqui, vamos dizer, você tem o 259 watts-hora por milha lá, divide por 144 volts, que é igual a 1,8 amperes por milha. Esse é o consumo do carro, então. O carro vai consumir 1,8 amperes por milha. Aí entra o cálculo para o sistema de lítio. Você vai ter que multiplicar esse 1,8 aqui. Então você vai precisar pegar ampere-hora por milha, que esse é 1,8, multiplicar pelas milhas por carga necessária, multiplicar por 1,2. 1,2 é para sobrar aqueles 20% na bateria de lítio. Então vai ter que fazer um cálculo para sobrar os 20% lá que a gente precisa para dar um valor exato lá. Então, nosso cálculo fica assim: 1,8 vezes 44 milhas, 0,8 ampere por milha, vezes 44 milhas é igual a 79,2. Vezes 0,2, então o consumo é 95 amperes. A 144 volts, então você tem um sistema de 95 amperes que funciona a 144 volts. Você vai andar 44 milhas. Entendeu como funciona o cálculo? Então, se você fizer um sistema de um carro que uma bateria, vamos dizer, de 95 amperes hora de consumo, você pode usar dela. Tem muitas baterias aí de 100 amperes, a gente está usando bateria de 100 amperes. A 144 volts, você vai andar 44 milhas. Então é um cálculo inverso daquele que a gente tinha feito antes. Deu para entender bem? Ok, vamos passar para o outro slide então. Pela nossa experiência, nós sabemos que as pessoas aqui nos Estados Unidos e na Europa gostam de carros que andam pelo menos 100 milhas por dia de cargas. Então daria 160 km. Então o que a gente faz com esse pacote? Se a gente tinha um pacote antes de bateria de lítio de 44, é só dobrar esse pacote e vai chegar já nos 88, que vai ficar bem próximo. Então, como que a gente faz para chegar nesse valor? A gente pode fazer de duas formas. Você pode dobrar a quantidade de baterias, colocando, em vez de 45, 90 baterias de
100 amperes, ou então você pode colocar as mesmas 45 baterias com 200 amperes. Vai estar dobrando de qualquer uma das duas formas. Então a vantagem de colocar só 45 baterias é que elas ficam um pouco mais leves. A bateria de 100 amperes é claro, um pouco maior do que a de 200 amperes, é um pouquinho maior do que a de 100 amperes. Então, duas formas que dá para mudar aí, para aumentar. Agora tem que ter um detalhe que é importante. Todo o equipamento tem que ser dimensionado para aquilo que você está pensando. Por isso que a gente está explicando como calcula as coisas aqui. Porque você tem que estar sempre dimensionando o equipamento para o seu sistema, para o tamanho a carga de bateria que você tem, para o tamanho do carro que você tem. Então tudo tem que ser calculado. Não basta você, eu quero mais amperagem, vou dobrar aqui e acabou o problema. Não, tem que ser calculado, tem que comprar o motor, comprar o controlador para aquilo que você está querendo no seu carro. Agora cuidado aqui, isso aqui é muito importante. Não é porque você está aumentando a voltagem e não precisa muita quilometragem que você pode comprar baterias com menos de 100 amperes. Por quê? Por causa do fator C. Esse fator C aqui é importante. Com a bateria de lítio de hoje, não é recomendado você drenar essa bateria no fator C por mais de 3 vezes em 10 segundos por vez. O que é isso? Cada fator C, tá vendo aqui, é 100 amperes. O que é isso? Se você, vamos dizer, a gente fez aqueles cálculos tudo de 50 milhas por hora, tal, mostramos o consumo, tudo direitinho lá atrás. Se você pisar no acelerador e forçar na potência máxima desse sistema, você vai drenar 100 amperes hora. Então, esse é o máximo que você pode consumir desse sistema. Então, você não pode fazer isso mais do que 3 vezes, porque você pode danificar as baterias, elas esquentam e tem um monte de problemas. Então, porque tem alguns controladores que são programáveis. Você pode, como computadores de carro e alguns outros computadores que você pode programar ele antes. Se você programou o seu sistema para drenar uma certa carga, você tem que saber que se você drenar mais do que 3 vezes, você vai perder, além de perder mais carga do conjunto de baterias, você pode danificar ela. Então vamos falar mais disso no próximo slide. Se a bateria seria drenada em 100 amperes, então, falando sobre o fator C, 3C seria igual a 300 amperes. Se você limitou o seu controlador, como eu falei, você pode limitar o controlador, você pode regular esse controlador para trabalhar de várias formas diferentes. Não são todos, tá? Tem alguns controladores que são simples. Você coloca lá, calculou o sistema, coloca lá, acabou. Você não pode mexer mais nele. Eles não são tão eficientes assim quanto os que podem ser controlados, mas funciona também, tá? São mais baratos também. Bom, ele drenaria 300 amperes na potência máxima, isso um sistema de 144 volts. Nesse caso a aceleração vai ser muito boa, vai ser uma aceleração legal. Agora, se você, nesse sistema, mesmo de 300 amperes, montar um sistema de 288 volts, o dobro do 144, a aceleração vai ser impressionante, vai ser muito melhor. Isso é mais para casos de competição, ou para vocês terem uma ideia, né? A gente sempre faz uma comparação, mas Tesla, por exemplo, ele consome 300 amperes, mas é 600 volts. Quer dizer, a diferença é muito maior do que esse sistema nosso aqui e a potência dele é incrível. Normalmente é recomendado usar baterias de amperagem alta, de 160 a 200 amperes. Tá? Quer dizer, se você vai consumir 100 amperes hora, uma bateria de 160 seria legal. Bom, um lembretezinho que eu falei antes, mas para fixar bem eu estou colocando aqui para lembrar. Em subida, vamos dizer que uma subida de 5%, requer 2 vezes mais bateria. Então o consumo é dobrado numa subida. Por isso que a gente recomenda usar o freio regenerativo, para quando você descer você recuperar essa diferença. A pobre aerodinâmica também rouba bateria. É difícil você calcular isso, por isso que a gente tem um valor mais ou menos de consumo das baterias para ser descontado, porque certeza você não tem. Então carros mais antigos, lógico, a aerodinâmica é mais pobre, então ele vai consumir mais. Alinhamento de rodas é uma coisa importante, porque segura o carro e pode aumentar o consumo de bateria também. Peso também é importante. Os carros mais antigos são mais pesados. É uma vantagem para a gente no Brasil, porque a gente tem os carros 1000, e o carro 1000 precisa ser leve. E esses carros são mais leves do que o normal, são muito bons para ser convertidos. Além disso, aquele negócio que eu já falei no outro vídeo da transmissão do carro 1000, que é uma transmissão curta, exigindo menos força do motor. Temperatura baixa é uma coisa interessante, é mais forte aqui, nessas regiões mais geladas, até no sul do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, lugares mais quentes não tem muito esse problema. Mas
a bateria ela perde muito da sua carga se estiver em temperaturas muito baixas. A bateria de ácido, por exemplo, ela chega a perder, olha aqui, 30% da sua capacidade a 0 graus centígrados. Então eu já tive esse problema aqui, eu não sabia o que estava acontecendo, depois que eu descobri que era o frio. A gente tem temperaturas muito baixas, aqui chega a 15 negativo, então até 20 negativo às vezes. Então se perde muita bateria. Então é impossível usar uma bateria de ácido aqui. Já as baterias de lítio, elas perdem de 15 a 20%. Então isso com relação à temperatura. Então não é uma constante, mas se você morar num lugar muito frio, você tem que calcular isso também. Por isso que muitas coisas, muitos fatores diminuem a capacidade das baterias. Então até esse cálculo aqui tem que ser feito se você morar num lugar. Bom, como eu disse lá, com 5% de subida, a gente perde o dobro de baterias. Então, o que é recomendado aqui nesse caso? Você usar realmente baterias de amperagem alta, para você poder aumentar o tempo que você vai dirigir. Então, se você vai dirigir um fator 3C a 100 amperes, um sistema de 100 amperes, então você vai consumir essa energia rápida. Se você morar numa cidade com muita subida, você vai drenar essa bateria muito rápido. Então o ideal é usar bateria de amperagem alta. Se o carro for de alta performance, em regiões montanhosas, você obrigatoriamente vai ter que usar uma bateria muito alta, muito mais alta. Então vai depender do sistema que você está usando. Não dá para fazer uma explicação aqui, porque a gente nunca sabe qual a ideia que você tem de projeto. Mas eu estou tentando fazer vocês entenderem que o consumo está ligado a muitas coisas, muitos fatores complicam aí a carga das baterias. Isso ajudaria a aumentar também em termos de alcance, do tempo que você pode dirigir. Então, uma bateria com voltagem alta ajuda em todos os aspectos. O problema é realmente o preço. Quanto mais amperagem, mais cara é a bateria. Então, tem que ser colocado na balança aí na hora de fazer o projeto. Tá bom? Bom, agora nós chegamos no ponto que todo mundo gosta, saber quanta potência tem esse carro. Então, potência é medida em horsepower, HP. Então, voltando nas formulazinhas que a gente tinha lá, voltagem vezes amperagem igual a potência, watts. Os watts dividido por 746 é igual ao HP, a potência. Então, volts vezes amperagem dividido por 746 é igual ao HP. Então, já guarda isso aí, porque essa fórmula vai ser muito usada. Se nós temos um sistema de 144 volts e pacote de bateria de 200 amperes, por exemplo, o controlador seu regulado para 1000 amperes, para ser usado com 1000 amperes, usando a fórmula acima, teríamos 193 HP, isso é 5C. Então, 193 HP é uma potência bastante considerável em qualquer carro original. E se a gente tiver um banco então de 280 volts, dobrando a voltagem da bateria, com 100 amperes de potência, a gente já tem 386 horsepower. Isso sem encontrar perda nenhuma. Então é uma potência bastante considerável, um carro de competição. O problema é que tanta força no motor diminui a vida útil dele. O motor começa a perder vida útil e você vai ter ele por menos tempo. O mais comum aqui, motor de 9 polegadas, que é o mesmo motor que eu usei nesse carro que a gente colocou, no Saturno, que a gente tinha feito, que vocês viram o vídeo aí na internet, pode usar um curto período de tempo, cerca de 100 kW. Então, usando a fórmula acima, nós temos um sistema de 144 volts, deve ser limitado com aproximadamente 700 amperes. Em vez daqueles 1000 que você colocou lá, você pode colocar 700, você vai ter uma potência legal. E se você usar 282, deve ser limitado em 350. Se você colocar 282 volts, você limita ele a 350. Assim mesmo você ainda vai ter uma potência de 135 HP, que não é nada mal, é uma potência muito boa. Coloquei uma advertênciazinha aqui embaixo, que você pode usar até muito mais potência, mas é por conta e risco seu, Você pode danificar seu sistema. Então é bom sempre usar umas regrinhas aí, que nem essa parte aqui é importante. Se você tem um sistema dentro dessas configurações aqui, você pode baixar um pouquinho a potência e é lógico que vai depender, eu acho que a gente vai pensar muito mais em consumo do que potência. Potência se você for fazer um carro de competição, mas em geral, consumo. Bom, gente, agora nós chegamos num ponto aqui que muita gente me pergunta: não dá para me fazer um gerador, colocar um gerador no carro e andar com um gerador virando um motor elétrico? Dá para ser feito, dá para ser feito.
Eu acho que você perde a função do carro elétrico, porque o carro elétrico é para não poluir. E se você colocar um gerador a gasolina, por exemplo, quer dizer, perde um pouco a função disso. Então não seria um carro tão ecológico assim. Mas, como as pessoas perguntam, eu fiz um demonstrativo aqui para vocês terem uma ideia de como isso funcionaria. A única finalidade de você colocar um gerador no carro elétrico é aumentar a carga das baterias, para que você possa dirigir mais. Então aqui, ó, como vocês puderam ver lá nos cálculos acima, para a gente dirigir um carro a 50 milhas por hora, você precisaria 13.000 watts ou 13 quilowatts. Então, você teria que ter necessariamente aí um gerador em perto de 15 quilowatts para poder virar isso aí. O problema é que isso é sem as perdas. Perdas e outras coisas, subidas. Para você manter toda essa carga, você teria que ter um gerador de pelo menos 50 quilowatts, que é um gerador muito grande. De 50 a 100 kW. Quer dizer, é um gerador caríssimo, perde toda a função do carro ser elétrico. Então fica muito difícil. Por isso às vezes as pessoas falam, não dá para colocar um alternador de carro carregar. Gente, o alternador carrega muito pouquinho. As pessoas falam, não dá para colocar um painel solar em cima do carro. Dá, ajuda. Mas a diferença é tão pequena que não vale a pena. Para você gerar, por exemplo, 50 kW num painel solar, você vai ter que ter um painel gigantesco que não cabe em cima de carro nenhum, nem de caminhão. Então é inviável, não dá para ser feito. Existem alguns projetos, as pessoas até colocam para manter, por exemplo, a bateria de 12 volts do carro em vez das outras baterias. Ou então carregar mesmo o banco de baterias, mas bem devagar, enquanto você deixa o carro parado em algum lugar, mas é muito devagar. Tipo um banco de bateria aí pequeno, dessas 12 baterias de 12 volts que a gente tinha, sei lá, uma base mais ou menos com sol, uns 3, 4, até 5 dias para carregar tudo. Então não vale muito a pena não, pelo custo que você tem para instalar aí. Você pode até usar um gerador de 2.000 watts aqui, ó. Você pode até usar ele, mas a diferença que ele vai fazer no seu banco de bateria vai chegar a aproximadamente 10%. Não sei se vale muito a pena você carregar um gerador atrás, gerar poluição por causa de 10%. Tem o custo também desse gerador. Às vezes é mais negócio o preço desse gerador, a não ser que você tenha o gerador aí, mas usar o preço do gerador para comprar baterias. Então, respondendo a vários e-mails que eu recebo aí, tem um monte de gente querendo fazer carro que se carregue sozinho. Não dá para ligar no próprio motor, no gerador. Gente, tem gente que faz. O Tesla tem o motor e o gerador em separado. Só que o gerador do Tesla é o seguinte: quando você tira o pé do acelerador, em vez do motor, o gerador começa a funcionar, vai freando o carro. Então o Tesla, você controla a velocidade do carro com o pedal do acelerador só, você não precisa nem de freio. Você vai soltando o acelerador, ele vai diminuindo bastante a velocidade, bem rápido. Então você tem que estar acelerando o tempo todo, ele não tem um ponto morto assim, que nem a gente está acostumado a colocar e deixar descer. Então você tem que controlar o tempo todo o pedal do acelerador para controlar a velocidade. Então é isso aí. Agora tem um outro assunto aqui no próximo slide, no 11, que é com relação a aquecedores. Bom, gente, falando do aquecedor, tem muita gente que me pergunta sobre aquecedor. Dá para colocar um aquecedor porque como você está tirando o motor, não tem água do radiador e não dá para aquecer dentro do carro. Tem regiões frias que precisam disso. Dá para colocar, dá para fazer. Então eu coloquei um cálculo base mais ou menos do que você precisa para poder aquecer teu carro. Inicialmente, para aquecer mais rápido, para chegar na temperatura mais rápido, você vai precisar aí de 2.500 a 3.000 watts até chegar na temperatura, e depois mais 1.500 watts para você manter essa temperatura dentro do carro. É claro, se você abrir uma porta, por exemplo, diminui a temperatura. Então essas coisas são feitas automaticamente pelo sistema de aquecimento dos carros quando são automáticos. Aqui nesse caso você vai ter que pensar. Se você colocar um sistema para calcular isso e aumentar e diminuir, ótimo. Se não, você vai ter que pensar num sistema manual aí para fazer isso. 2.500 a 3.000 watts inicial até chegar na temperatura e depois 1.500 watts. Eu não acredito que no Brasil tenha lugares que você vai precisar usar mais do que isso, mas eu faria um sistema com 1.500 watts o tempo todo. Ia demorar um pouquinho mais para esquentar, mas ele esquenta também e depois fica uma temperatura agradável dentro do carro. É claro, isso vai depender do tipo do aquecedor, do tamanho do aquecedor que você vai usar, mas em geral é isso que é usado aqui, quando a gente coloca aquecedores externos. Isso também depende da temperatura ambiente. Aí você vai ter que colocar um sistema numa potência de 1.500 watts, aí se você for morar num lugar que a temperatura é muito baixa o tempo todo, é bom aumentar um pouquinho, mas isso aí é de cada um. Esse é realmente um cálculo base de como
como funcionam as coisas aqui. Então, o Brasil pode ser um pouco diferente, eu não tenho números exatos. Tá bom, gente? Então, terminamos aqui a nossa apresentação. Espero que vocês tenham entendido todo o sistema como funciona. E se não for muito didático, vocês podem me mandar um e-mail. Eu mando esse slide para você. Eu vou deixar embaixo o link para vocês pegarem isso também. Vocês podem imprimir na sua casa. Inscrevam-se no meu canal. Vamos ver se a gente consegue aí no futuro próximo fazer um vídeo por semana. Bom, pessoal, espero que tenha ficado satisfeito aí com o vídeo que foi feito e que tenha tirado dúvidas de vocês. Como eu falei no início, a gente vai estar deixando aí embaixo alguns cálculos, se vocês quiserem ler e quiser copiar. E se precisar também pode mandar um e-mail para mim, fazendo qualquer pergunta, não tem problema. E inscreva-se no canal, que toda vez que a gente tiver um vídeo, vocês vão estar recebendo informação, vão estar sabendo que tudo que está acontecendo aqui no canal, qualquer novidade com relação ao carro elétrico, qualquer peça nova, qualquer coisa que estiver surgindo no mercado, a gente vai estar informando. Então, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Grande abraço. Como foi